Para você fazer as alterações das layers, você pode ou fazer durante a configuração, ou depois que está tudo pronto você pode alterar elas. Por exemplo aqui, ó, o estilo de layer, ele tem esse atalho direto. Eu vou selecionar ele, por exemplo, o A, que é o padrão, A e B, A, B e C, A, B, C e D. Você está vendo que ele já tem um exemplo aqui de configuração de divisão, vem uma divisão feita de fábrica, porém você pode alterar essa divisão conforme você quiser depois, certo? Por exemplo, esse aqui seria um exemplo do painel que a gente está utilizando. A gente tem uma imagem de um jeito no A, outro jeito no B, outro no C e outro no D, certo? Então, vamos supor que você não está fazendo a divisão lá por software das imagens, você quer fazer a divisão dela toda pelo processador. Então, vou selecionar esse aqui, porque a gente tem 4 painéis diferentes, certo? Então, vamos lá, selecionei ela aqui. Beleza. Depois que ela já acendeu o HDMI aqui, você pode dar um ESC. Você está vendo que agora todas as layers são ativadas. Aqui está aparecendo o sinal que está indo para cada uma delas. E está chegando o sinal ou não. Para você alterar a entrada de cada uma delas, você seleciona primeiro a layer, depois a entrada. Por exemplo, o A está no HDMI 1. O B está no DisplayPort 2. Vou selecionar ele, por exemplo, o HDMI 1 também. O C está no HDMI 1 e o D está no HDMI 2. Vou colocar ele no HDMI 1 só para ter um sinal aqui chegando, certo? Mas você pode utilizar qualquer entrada. Você pode criar 4 telas diferentes com diferentes imagens, certo? Por exemplo, você vai lá usar o A, por exemplo, com a imagem no computador e o B com o SDI, uma câmera aqui direto, certo? Inúmeras formas, né? Deixar o HDMI aqui, beleza. Tá, assim você fez uma divisão em 4 partes. Porém, agora você precisa enquadrar as imagens, né? Porque você precisa saber as divisões e enquadrá-las certinho. Para você fazer isso, você pode ou acessar o menu lá em Layer e nos parâmetros dela, ou então ir aqui, ó, Layer Sets. Aí você vai ver, ó, na primeira opção você seleciona a Layer, por exemplo, tem a Layer A, B, C e D, certo? Começando pela A, um painel amarelo, você tem o tamanho dela, da tua layer total, 1536 a largura. Agora a altura, tá vendo que ela está 384? Ela está errada, porque esse painel tem 512, certo? Então vou selecionar aqui 512, dá um OK. Agora ela está certa. E aqui essa posição horizontal e posição vertical seria o X e o Y, seria o início da imagem. O painel amarelo está no 00, tá certo, certo? Então você vai lá agora para a layer B, que seria o painel vermelho. Ele está com o tamanho horizontal 1536, está correto, porém o vertical está errado, 384. Então você vai alterar lá para 512, que é o tamanho total dele. Agora a posição dele horizontal e a posição vertical já está correta, tá vendo? 1536 e a vertical está em 0. Beleza, agora vamos lá para a layer C. A layer C, ela tem 1536 de largura, certo? E a altura está 384. Ela tem 256, então vou alterar. 256. O X dela, que é horizontal, não anda, porém o vertical anda, certo? Mas está vendo que o vertical está 384, porém a gente precisa baixar ele os 512. Então a gente vai colocar aqui, ó, 512. Tá certo? Agora o layer D, seria o painel verde. Horizontal, 1536 está correto. O vertical é 256, tamanho total dele. Horizontal position está certo. Eita. E o vertical position está errado, seria 512. Aí. Agora está todo configurado certo. Dá um ESC aqui. Então ele está lá. Se você for em Layer Sets, você vai ter lá que o A tem esse tamanho, 1536 por 512. O B, 1536 por 512. O C, 1536 por 256.
e o D também, 1536 por 256. O tamanho de cada tela está correto. E agora você cuida os inícios 0 e 0 do A, 1536 e 0 do B, 0 e 512 do C, 1536 e 512 do D, beleza? Então isso já está certinho configurado. Então agora você tem a divisão toda feita pelo processador e não pelo computador.